Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório, tá? Na aula passada falamos sobre o cardiovascular, na aula de hoje é o sistema respiratório. Então, basicamente, para que serve o sistema respiratório? Qual que é a função dele? Por que a gente respira? Então, ele tem algumas funções que são bem importantes. A principal função dele é realizar a troca gasosa. Então, realizar a troca gasosa é a principal função do sistema respiratório. E que troca gasosa é essa? Ele precisa levar o oxigênio, que é o O2, para as células e eliminar o dióxido de carbono, que é o CO2. Então, no metabolismo celular, o que é o metabolismo celular? É o trabalho da célula, a função que a célula faz. Para fazer o papel dela dentro do nosso corpo, para ela trabalhar, ela precisa do oxigênio, tá, para fazer essa atividade celular dela, e um dos produtos dessa atividade, quer dizer, um resto de um gás que sobra, que ela precisa eliminar, é o gás carbônico, tá? Então, a maioria das células do nosso corpo, elas vão utilizar o oxigênio para realizar as funções metabólicas dela, para fazer o trabalho celular dela, tá? Então, o processo, do resultado final desse processo, então quando ela faz o trabalho dela utilizando o oxigênio, o produto final disso, além da energia, é claro, então ela vai produzir energia para ela se manter viva e funcionando, e vai produzir o gás carbônico. Só que o gás carbônico, ele em grande quantidade no corpo, ele é tóxico, então ele precisa ser eliminado, tá? Então, a função do sistema respiratório é justamente essa: ele vai levar o oxigênio para a célula, e vai pegar o gás carbônico que essa célula produziu e vai levar para fora do corpo. Vai levar de volta para o pulmão expelir isso para fora do corpo, tá? O excesso de dióxido de carbono, de gás carbônico, ele é tóxico para o corpo. Então, a gente precisa eliminar. Isso não pode ficar acumulado no corpo. Então, por isso que ele tem que ser eliminado, tá? Então, a função básica do sistema respiratório é essa: é fazer essa troca gasosa. É trocar deixar o oxigênio na célula e tirar o gás carbônico que ela produziu, que é um dos produtos do metabolismo celular, tá? Então, além dessa função dele, que é a principal, que é a troca gasosa, o sistema respiratório ele tem outras funções no corpo. Ele controla o pH do sangue, então, quer dizer, ele controla a acidez do sangue. Por quê? Justamente por conta dessa troca gasosa. Quanto mais gás carbônico estiver circulando, mais ácido vai ficar o sangue. Quanto mais oxigênio, mais básico. Então, essa troca gasosa, ela vai justamente influenciar no pH sanguíneo, tá? Também é responsável pelo nosso olfato, Então, a gente consegue sentir o cheiro utilizando, o nosso nariz. Ali, algumas inervações que são responsáveis justamente por essa sensação, pelo olfato. Tem todo o mecanismo de fazer essa limpeza do ar. Respira muito pela boca, você está respirando mais vírus, mais bactérias, e está respirando um ar que não está na temperatura correta antes de atingir o pulmão. Se você estiver num ambiente muito frio, você provavelmente vai promover um choque térmico no seu pulmão, e você pode pegar uma doença por conta disso, por causa desse choque térmico, tá? É responsável também pela retirada de água e calor do organismo,
né? Então a gente consegue retirar água e calor do organismo. Se você pegar um espelho e assoprar, você vai ver que vai ficar tudo embaçado. São as gotículas de água que se condensam ali. Então cada vez que a gente expira, a gente também está eliminando gotículas de água e está eliminando o excesso de calor produzido pelo nosso organismo, tá? Esse calor ele é normal. As células, quando ela faz o metabolismo, o trabalho celular, ela produz calor, tá? Então esse calor ele tem que ser eliminado de várias formas, ou pelo suor, pela respiração também, para a gente conseguir manter a temperatura constante, né, nos 36 graus e meio, que é a média normal de uma pessoa com uma temperatura normal. E também é responsável pela produção de sons, né? A gente consegue emitir som, articular as palavras, né, pela toda a musculatura da boca, né? A articulação das palavras é pela musculatura da boca e da língua, e a produção de sons é a vibração, né, das cordas vocais. Então, conforme o ar ele é expelido pelas cordas vocais, elas vibram e produzem o som da fala. Basicamente, quais são os órgãos que vão compor esse sistema respiratório, tá? Basicamente são esses aqui, ó, as fossas nasais, né, que é responsável por captar o ar que a gente inspira, filtrar esse ar e umedecer o ar inspirado, né? Então, basicamente, quando a gente respira pelo nariz, você está inspirando o ar, essas fossas nasais vão fazer uma filtragem inicial pela presença dos pelos que a gente tem nas fossas nasais, tá? Vai umedecer esse ar também com o muco que tem dentro das fossas nasais, né? E vai facilitar esse processo de limpeza desse ar antes dele chegar no pulmão. A outra parte importante é a faringe, né? A faringe, ela é um canal de passagem, então depois que o ar ele entra pelo nariz, ele vai passar pela faringe. Depois a gente no desenho esquemático vai ver direitinho onde é que ela está localizada. A laringe, né, é a parte já que retém as partículas de pó que passam pela filtragem do nariz. Então, o nariz, né, as fossas nasais, elas vão fazer uma primeira limpeza. Então, aquelas partículas que são maiores, elas vão ser filtradas pelos pelos, pela umidade das fossas nasais, tá? Se mesmo assim ainda restar poeira, vírus, bactérias, a laringe ela vai fazer uma segunda filtragem, né? Ela retém na parede muscular, ali na parede dela, existe muco, né? Um muco viscoso, e a função desse muco é justamente funcionar como se fosse uma cola. Então vai ficar tudo colado ali. Por quê? É para tentar impedir que essa poeira e esses micro-organismos cheguem no pulmão, né? Então esse mecanismo de filtragem é para bloquear essa chegada dessas partículas no pulmão, porque se chegar isso no pulmão, isso pode causar doenças, tá? A traqueia, ela é um canal de passagem que vai levar o oxigênio para os brônquios. Os brônquios são ramificações da traqueia que penetram pelo pulmão, né, e vai levando esse ar que a gente inspirou para chegar em todas as partes do pulmão. Né, nós temos, né, depois os brônquios, né, que são essas ramificações que eu já falei, né? Então são dois ductos principais e são os ductos curtos. Cada um entra no pulmão, então tem o brônquio direito e o brônquio esquerdo, e depois esses brônquios começam a se ramificar várias vezes dentro do pulmão, até eles se tornarem estruturas tão finas que a gente passa a chamar de bronquíolos. Vou mostrar isso tudo depois, gente, no desenho esquemático, tá? E por fim nós temos o alvéolo pulmonar. O alvéolo pulmonar, né, é a parte funcional do pulmão, é onde faz a troca gasosa. É onde as células, as hemácias, pegam o oxigênio e liberam o gás carbônico para ser eliminado do corpo, tá? Aqui a gente tem o desenho esquemático mostrando. Então as fossas nasais, né, ficam aqui dentro do nariz, a boca, tá? A faringe, então a faringe ela é um canal comum tanto para a boca quanto para a fossa nasal, tá vendo? É essa região aqui, ó. Tá? Então, ela é um canal de passagem. Então, por aqui, pela faringe, tanto passa alimento quanto ar. Tá? Depois a gente tem a laringe. A laringe já é, né, um canal exclusivo para passagem de ar. Ela vem antes da traqueia. A traqueia é esse anel cartilaginoso, né? Então, a traqueia ela não se fecha.
ela está sempre aberta porque ela tem anéis cartilaginosos que faz com que seja um tubo rígido, mais durinho, então ele não colaba, as partes dele não se encostam uma na outra, ele está sempre aberto, tá? Já viram esses conduítes que a gente usa para fazer instalação elétrica, que passa por dentro da parede, aqueles amarelinhos? Tem uns amarelinhos que você coloca, né? Depois você vem com o cimento em cima e você passa o fio ali dentro, que tem uns anéisinhos. É parecido com aquilo ali, a traqueia, né? Só que é formado por cartilagem. Depois essa traqueia ela vem descendo, quando ela se bifurca, ela se divide, a gente passa a chamar de brônquio. Então eu tenho brônquio direito, né, e o brônquio esquerdo aqui. Repara que esses brônquios vão começar a se ramificar como se fosse a raiz de uma árvore dentro do pulmão, ó. Então cada vez que ele se ramifica, ele vai diminuindo de diâmetro, né, e a gente passa a chamar de bronquíolos, tá? E na base do pulmão, separando tórax de abdômen, nós temos o diafragma, que é um músculo, né, que fica na base pulmonar ali, separando tórax de abdômen, né? Esse diafragma ele só tem 3 canais de passagem, né? O esôfago passa por ele. O esôfago é um tubo muscular que liga a boca até o estômago, então o esôfago atravessa por ele. Depois a gente tem a veia cava inferior, que também atravessa por ele para chegar no coração, e a gente tem a artéria aorta, né, que atravessa por ele para levar sangue do coração para o corpo. Então são apenas esses 3 orifícios que existem no diafragma, o restante é tudo vedado, né, justamente para ele conseguir fazer esse movimento de auxiliar o pulmão se expandir e esvaziar, tá? Então, o que são as fossas nasais? As fossas nasais, né, elas são 2 fossas que a gente tem, uma direita e uma esquerda, e dentro dessas fossas nasais, né, nós temos aqui no teto da fossa nasal, nós temos, né, o bulbo olfativo. Esse bulbo olfativo, ele vai compor o nervo olfativo. Então, todos os odores que a gente sente, né, ele vai entrar aqui pelo vestíbulo nasal. O vestíbulo nasal é o buraquinho do nariz, é a abertura. Ele vai entrar e vai, né, entrar em contato com esse bulbo olfativo. Esse bulbo olfativo, né, vai captar essas moléculas, vai levar essa informação para o cérebro, e o cérebro vai trazer para a gente de volta na informação de que cheiro é aquele, para a gente interpretar o odor do que é aquilo, que cheiro é esse, se é um cheiro agradável, se é um cheiro desagradável, se é um cheiro que a gente já conhece, né? Então isso fica armazenado no cérebro, e cada vez que a gente entra em contato com aquele odor, né, o cérebro ele manda mensagem e a gente consegue identificar qual é aquele cheiro. Nós temos também dentro das fossas nasais, nós temos os cornetos nasais, né? Esses cornetos nasais, eles são ondulações que existem aqui dentro, né? Então eles são ondulações que existem aqui dentro, né, por onde o ar vai atravessar. Então o ar faz um mecanismo aqui se curva aqui dentro, né, faz várias reentrâncias, porque conforme o ar passa por esses cornetos nasais, ele vai sendo aquecido e limpo das impurezas, tá? Então é um conjunto de tecido que a gente tem aqui dentro que vai promovendo o aquecimento e a limpeza desse ar, tá? Aqui embaixo é a cavidade oral, né, o osso palatino, separando fossa nasal de cavidade oral. A região da faringe, que é um canal de passagem comum, então aqui a boca vai se encontrar aqui com a faringe, tá? Aqui nós temos, ó, como é que é formado o tecido epitelial, que é o tecido de revestimento aqui de dentro das fossas nasais, tá vendo? Isso aqui é uma imagem real mesmo do microscópio eletrônico. Olha como é que são as células. Essas aqui são as células do tecido epitelial que reveste toda a cavidade, que tem esses cílios aqui, são esses pelinhos aqui, tá vendo? São pequenos cílios. Então, conforme a gente inspira, toda a sujeira fica grudada aqui nesses pelinhos. É por isso que forma o que a gente vulgarmente chama de meleca do nariz. Aquela melequinha é resto de sujeira, porque essas células elas movimentam esses cílios aqui. Então, ela vai jogando aquilo para fora, né? Então, de tempos em tempos, a gente, né, quando vai fazer a higiene nasal, a gente percebe que tem uma casquinha durinha ali dentro, e aquilo ali é o acúmulo de sujeira que essas células recolheram e estão jogando para fora, né, das fossas nasais, tá? Então elas fazem essa limpeza. Aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando
né, os seios, né, paranasais aqui, tá? Então são esses dois aqui e eles têm uma pequena comunicação, né, porque são ossos que têm uma permeabilidade, né? Eles são permeáveis, então eles permitem a passagem de líquido também para dentro deles. Então por isso que quando a pessoa está com muita coriza, está com, né, com excesso de muco sendo produzido, é comum que parte desse muco consiga se alojar dentro desses ossos aqui, né? E aí começa a provocar aquela dor que a gente chama de sinusite, né? Que foi justamente para dentro dos seios, né? Que são esses espaços ósseos, e começa a pressionar esse osso e vai gerando uma inflamação que fica dolorida, tá? Aqui a gente tem o septo nasal, que é uma cartilagem que separa os dois vestíbulos nasais, tá? Essa cartilagem, né, o normal é que ela fique retinha assim mesmo. Se a pessoa tiver qualquer curvatura nessa cartilagem, ela pode ter dificuldade para respirar, ó, tá? Por quê? Porque aí, ó, você vai ver que uma narina, se essa cartilagem ela é curvadinha, uma narina vai ficar sempre com aquela sensação de que está entupida e a pessoa não consegue respirar por ela. Então, o correto é que ela seja bem retinha. O correto não, né? O normal é que ela seja retinha. Tá? A faringe. Pessoal, não vou ficar lendo esse texto todo, porque tudo que tá aqui eu vou falar na explicação que eu vou dar mostrando a imagem, tá? Vou deixar o material para vocês e lá no material vocês depois podem ler isso tudo aqui até para lembrar o que eu tô explicando, tá? Então, olha aqui, ó. O que é a faringe? Né? A faringe é essa região aqui, ó. Tá? Que ela começa aqui em cima, depois das fossas nasais e vem até aqui, ó. Isso tudo aqui é faringe, tá? Tudo isso aqui. Então, o que a gente repara? A gente repara que quando a gente respira, o ar vai entrar aqui pelas fossas nasais, né? Vai fazer a curvatura aqui dentro dos cornetos nasais, vai descer e vai passar pela faringe até entrar aqui dentro, ó, dessa região que é a laringe aqui na primeira porção e depois a traqueia. Então, o caminho que o ar faz é esse aqui. O caminho que o alimento faz é esse aqui, ó. Você mastigou aqui pela boca, né? Ele está dentro da cavidade oral, você vai engolir, o alimento vai passar e vai descer aqui pelo esôfago, ó. O esôfago está aqui, atrás da traqueia. Então, repara que tanto o ar que a gente respira, que é esse amarelinho, quanto o alimento que a gente ingere, que é esse azulzinho, ambos passam pela faringe. Então, a faringe ela é uma estrutura comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório, tá? E a faringe ela é dividida em 3 regiões: a nasofaringe. A nasofaringe, o nome já está dizendo, o naso está perto da onde? Das fossas nasais, então está mais em cima aqui. Orofaringe, oro, né? Tá falando aqui, oro refere-se à boca, então repara que ela está na altura da cavidade oral, na altura da boca. E depois a gente tem a última parte, que é a laringofaringe. Laringofaringe está mais perto de quem? Da laringe, que é essa região. Então, a faringe a gente divide ela nessas 3 partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, tá? Aqui a gente tem as outras partes, né? Então, aqui, ó, que eu tenho, né, a epiglote. Essa epiglote é uma cartilagenzinha que a gente tem, que ela se abaixa aqui e fecha essa passagem, né? Então, isso aqui, conforme você engole, a gente vai ver isso lá em sistema digestório, né? Ela tá em pezinho aqui. Quando você engole, o alimento vem, bate aqui nessa cartilagem, essa cartilagem desce e fecha essa entrada e o alimento vai escorregar aqui para dentro do esôfago, tá? Então, essa cartilagenzinha que a gente está vendo aqui, ela é maleável, ela desce para fechar essa passagem aqui, é como se fosse uma tampinha. Cada vez que você engole água, que você engole qualquer coisa, ela tampa a entrada da laringe para impedir que o líquido entre dentro do pulmão, ou que o alimento entre para dentro do pulmão, tá? Nós temos aqui a cartilagem tireoide, né, que é onde fica instalada a tireoide, aqui na parte anterior do pescoço. E aí nós temos a laringe, que é onde fica as cordas vocais, tá? As cordas vocais, elas são localizadas na laringe, tá? Aqui a gente tem a traqueia, né,
que vai levar o ar para dentro dos pulmões, e atrás da traqueia aqui nós temos o esôfago, que vai levar o alimento para dentro do estômago, tá? Vamos falar um pouquinho da laringe. A laringe é essa estrutura aqui. Então, o que é a laringe? A laringe, né, ela é uma estrutura responsável, né, por a primeira parte da entrada da traqueia. Então, nessa região a gente tem, né, as cordas vocais. As cordas vocais, elas ficam instaladas aqui dentro. Eu vou mostrar depois na próxima imagem, né, e é responsável justamente por, né, por cada vibração a gente conseguir produzir o som e conseguir articular as palavras, tá? A epiglote, como eu já falei, é aquela membranazinha que se fecha, né, impede a passagem, né, dos alimentos para dentro da laringe e da traqueia. Esse ossinho é o ossinho ióide, que tem na frente do pescoço, aí na parte anterior, e é ele que sustenta a laringe toda aberta, tá vendo? Existe uma membrana que vai se conectar o ossioide com essa cartilagem aqui, que é a cartilagem tireoide, né? Então ele vai permanecer aberto, é como se ele fosse o esteio de sustentação para a laringe, para ela permanecer sempre aberta assim, tá? E aí a gente tem aqui, ó, as cartilagens, né? A laringe ela é toda cartilaginosa, e a traqueia também é cartilaginosa. São vários anéisinhos, né, para manter tudo isso aberto, gente, que isso aqui não pode fechar. Se isso aqui ficar obstruído, a gente não consegue respirar, né? Então, anatomicamente, isso aqui nunca se fecha, tá sempre aberto para a gente respirar facilmente, tá? Aqui a gente tem, mostrando, ó, as cordas vocais fechadas, tá vendo? E aqui as cordas vocais abertas, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, né, aqui a parte superior é a parte da epiglote, que é aquela tampinha que fecha a entrada da laringe, né, as cordas vocais, né, que são essas duas membranas fininhas que a gente tem aqui, tá? E aqui atrás é o esôfago, tá vendo, ó? Então, essa parte é a parte anterior, essa parte é a parte posterior, tá? Então, olha aqui, essa vista aqui é justamente essa, ó, tá vendo? É nessa altura, olha aqui, ó. Aqui é a imagem real, tá? Então, ó, aqui, ó, fica aqui na laringe, tá? E atrás a gente tem um esôfago que vai levar o alimento para dentro do estômago. E aqui a gente tem a região da faringe, que é uma parte comum tanto, né, a cavidade nasal quanto a cavidade oral. Então, por isso que a gente fala que a laringe ela é comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório, mas ela é só um canal de passagem mesmo. Né, a traqueia. A traqueia, né, ela é essa estrutura tubular que a gente está vendo aqui, formada por cartilagens, né? Então tá vendo aqui, a primeira parte é a parte da laringe, né? Ela vai ficar sustentada pelo ossioide, que vai ficar aqui logo acima, né? Então a gente tem o ossinho ióide aqui, ó, onde ela vai se prender e vai dar sustentação e manter ela toda aberta, tá? E o resto é tudo cartilagem. Aí nós temos, né, a cartilagem da traqueia, para manter ela sempre aberta, e ela vem, né, até determinada altura, né? De repente ela se divide em dois ramos, né? São dois pulmões, um direito e um esquerdo. Então ela vai, né, um ramo para dentro do pulmão direito, o outro ramo para dentro do pulmão esquerdo, e depois esse brônquio vai começar a subdivisão, tá? Essa subdivisão que ele tem é como se fosse parece mesmo uma raiz de uma árvore, se enraizando para dentro dos pulmões, né, para chegar a todas as partes do pulmão. Aqui nesse desenho nós temos essa região chamada de carina, né? A carina é essa cartilagemzinha que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Pera aí, deixa eu só mudar aqui. É essa cartilagemzinha que a gente está vendo aqui, ó, que vai fazer a junção entre os dois brônquios, o direito e o esquerdo. Tá? Então essa região é chamada de carina. É onde acontece a divisão da traqueia em brônquio direito e brônquio esquerdo, tá? Os brônquios, né? Os brônquios, depois que a traqueia se divide, nós vamos ter aqui, ó, né, o brônquio direito, né? Então ele tem um ramo principal e depois ele vai se subdividindo, tá vendo? O brônquio esquerdo, vocês estão vendo que o ramo principal dele é mais longo?
Por que isso? Né? Porque nós temos um órgão, né, importante que fica aqui nessa região, né, que é o coração, e o coração ele vai ficar com uma curvatura aqui assim, ó, pro lado esquerdo, né? Então, o pulmão esquerdo ele é menor do que o direito. Por quê? Porque ele precisa dar espaço para o coração, tá? Então, o pulmão esquerdo ele é menor que o direito por conta do coração que está curvado para a esquerda. E esse alongamento do brônquio principal esquerdo é justamente para dar o coração aqui nessa região, curvado para a esquerda, tá? Por isso que esse brônquio principal ele é mais longo. A carina é essa cartilagenzinha aqui que eu já falei para vocês, que divide, né, a traqueia em dois brônquios principais, um esquerdo e um direito, tá? Aqui nós temos, ó, os brônquios, depois que eles se ramificam. No caso do direito, ele tem 3 brônquios secundários, né? Brônquio secundário, são 3. O primeiro aqui na parte superior, o segundo na parte média e o terceiro na parte inferior. Depois, no lado esquerdo, nós só temos 2 brônquios, um superior e um inferior, que são os brônquios secundários. Os brônquios secundários são esses aqui, ó. Esse aqui é o principal, ó, secundário esse, né? Esse aqui, ó, e esse aqui, tá? São os brônquios secundários. Os bronquíolos são as ramificações mais fininhas desses brônquios. Então, gente, é como se fosse realmente a raiz de uma árvore. Conforme esses brônquios vão se ramificando para dentro, né, de todo o pulmão, como a gente está vendo aqui nessa imagem, né, é como se fosse ele se enraizando aqui dentro, e esses brônquios vão se tornando cada vez mais finos, o diâmetro vai ficando cada vez menor. No final, depois de cada subdivisão desses bronquíolos, eu vou ter um alvéolo pulmonar instalado ali, tá? Então, eles vão se ramificando, e no final, na pontinha de cada um, eu tenho um alvéolo pulmonar instalado, né? Então, esses brônquios e bronquíolos, eles são essas ramificações que vão percorrendo todo o interior do pulmão para levar o oxigênio até os alvéolos pulmonares, tá? São os alvéolos pulmonares que fazem as trocas gasosas, né? Uma coisa que é importante a gente lembrar, tá, que a principal função dos alvéolos pulmonares é justamente a troca gasosa, tá? É onde vai ocorrer a troca gasosa, onde, né, o gás carbônico vai ser eliminado, tá? E o oxigênio vai ser capturado pelas hemácias, né? Então, o nosso pulmão ele tem milhões de alvéolos, são muitos alvéolos pulmonares. Essa troca gasosa, ela é chamada de hematose. Então, toda vez que eu falar hematose, né, o hematose é o nome da troca gasosa. Quer dizer, é o alvéolo retirando do sangue o gás carbônico e colocando no lugar dele o oxigênio para a célula poder levar para o corpo, tá? Então, a hematose é justamente essa troca gasosa que ocorre. Ao chegar nos alvéolos, o oxigênio se difunde para o sangue dos capilares. Então, o oxigênio, ele vai, por difusão, ele vai conseguir chegar em todas as células, tá? Das células das hemácias, que são as responsáveis por transporte desses gases, né? Então, é a hemácia que se liga ao oxigênio, para levar esse oxigênio para as células do corpo. E no retorno, quem traz de volta o gás carbônico para ser eliminado pelo pulmão também são as hemácias, tá? Aqui a gente tem um desenho esquemático justamente demonstrando esse alvéolo pulmonar. Então, reparem, ó, isso aqui é um bronquíolo, tá vendo? Esse aqui é um bronquíolo, ele se ramificou e dividiu. E aí, na pontinha de cada bronquíolo, eu tenho esses saquinhos de ar, que são os alvéolos, tá? Então, os alvéolos são esses saquinhos de ar que tem aqui na ponta. Reparem que eu tenho vasos sanguíneos, né, que chegam no alvéolo e vasos sanguíneos que saem do alvéolo, tá? Esses vasos sanguíneos que estão chegando nos alvéolos são as artérias pulmonares, é o sangue que está vindo do coração. Esse sangue que está vindo do coração, né,
lembra que ele está vindo lá pelo tronco pulmonar da aula passada. Quem não lembrar onde é que fica o tronco pulmonar, estuda mais a aula passada. Então, o tronco pulmonar, porque assim, ó, vamos relembrar da aula passada, tá? Fechem os olhos e tentem imaginar o que eu estou falando, né? Então, o sangue ele chega no coração através da veia cava inferior e da veia cava superior. As veias são aqueles vasos sanguíneos que trazem sangue do corpo para o coração. E quando esse sangue chega no coração, ele vai chegar no átrio direito, né? O átrio direito ele recebe o sangue das veias cava. Se esse sangue está vindo do corpo, significa que ele está com pouco oxigênio, ele está rico em gás carbônico. Se ele está rico em gás carbônico, ele precisa ir para o pulmão para ser feita a troca gasosa, para ser feita a hematose, que é essa troca gasosa. Então, o que vai acontecer? Sangue chegou no coração através das veias cava superior e inferior, entrou no átrio direito, o átrio direito bombeou esse sangue para dentro do ventrículo direito. O ventrículo direito vai bombear esse sangue para fora do coração. Então, quando o sangue é bombeado para fora do coração, ele sai sempre por uma artéria. Então, ele vai sair, nesse caso, pelo tronco pulmonar, pela artéria do tronco pulmonar. Então, a gente tem um tronco pulmonar, que esse tronco depois vai se dividir em dois ramos, a artéria pulmonar direita, a artéria pulmonar esquerda, porque cada uma vai para dentro do pulmão. Então, essa artéria que está sendo mostrada aqui, ó, é justamente esse sangue da artéria pulmonar que está vindo do coração. Então, significa que ele está rico em quê? Em gás carbônico. Então, o que vai acontecer? Esse sangue é trazido pela artéria. Repara que, né, os alvéolos eles são todos rodeados por vasos sanguíneos, né, os capilares sanguíneos. Então, funciona assim, ó. Chegou a artéria pulmonar trazendo esse sangue rico em gás carbônico. O gás carbônico ele é passado para dentro do alvéolo e o oxigênio vai para dentro, né, dos capilares sanguíneos. Então faz uma troca. A hemácia se desliga do gás carbônico e se liga com o oxigênio. Por que ela consegue se ligar com o oxigênio aqui? Porque o alvéolo pulmonar ele está saturado de oxigênio. Então, é como se o corpo quisesse trocar. O alvéolo ele obriga a fazer essa troca, né? Porque como tem mais oxigênio do que gás carbônico aqui, então o que a hemácia faz? Ela solta o gás carbônico para pegar o oxigênio. E aí, quando o sangue pega o oxigênio, né, ele vai voltar para o coração, né, através da veia pulmonar. Então, fez a troca gasosa, fez a hematose lá dentro do alvéolo pulmonar, né? Esse sangue retorna para dentro da veia pulmonar, né? E a veia pulmonar vai chegar do lado esquerdo do coração, dentro do átrio esquerdo. Então, lembra que eu falei na aula passada? São 4 veias pulmonares, 2 direitas, 2 esquerdas, que está trazendo esse sangue do coração, agora já oxigenado. Então, esse sangue que está chegando do lado esquerdo do coração, ele já está rico em oxigênio. Se ele está rico em oxigênio, ele já pode ser mandado para o corpo todo. Então, esse sangue vai chegar pela veia pulmonar, né? Vai ser jogado dentro do átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai jogar esse sangue para dentro do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue para dentro da aorta, tá? E aí vai ser distribuído pelo corpo. Eu quero que vocês reparem como, né, o sistema circulatório ele trabalha junto com o sistema respiratório, né? Percebam a integração dos dois. Ninguém trabalha sozinho no nosso corpo. Cada sistema tem a sua função, porém eles são interconectados, tá? E essa conexão a gente precisa entender onde é que ela acontece, tá? Os pulmões, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui dos pulmões. Então os pulmões são 2 órgãos, né, esponjosos, justamente porque, né, os alvéolos pulmonares eles são pequenos saquinhos membranosos, né, que dão esse aspecto esponjoso para o pulmão. Então, nós temos 2 pulmões, um direito e um esquerdo. Eles são de tamanhos diferentes, tá, gente? O pulmão direito é maior que o esquerdo. Por que isso? Porque a gente lembra que o coração é curvado para a esquerda e por esse motivo ele toma uma parte do pulmão esquerdo, tá? Então, o pulmão esquerdo é menor que o direito.
O pulmão esquerdo, ele está dividido em 3 lobos, em 3 regiões, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o lobo superior, tá? Que é essa região aqui, ó, daqui para cima, né? O lobo médio, que é essa região, e daqui para baixo a gente tem o lobo inferior, tá? Então, são 3 regiões, superior, médio e inferior, no pulmão direito. No pulmão esquerdo, eu tenho 2 regiões, tá? Eu tenho o lobo superior e tenho o lobo inferior, não tenho o médio, tá? Então, essa divisão, essa diferença de divisão anatômica deles é normal também, tá? Fora isso, nós temos a pleura. A pleura é essa membranazinha que envolve todo o pulmão, tá vendo? Tem uma pelezinha em volta, tá? É a pleura. A pleura é uma membrana que protege o pulmão. Vocês já devem ter comido coração de frango ou fígado e devem ter percebido que tem uma pelezinha em volta do coração, uma pelezinha em volta do fígado, né? Aquelas pelezinhas são membranas que protegem os órgãos, tá? O pulmão também tem uma membrana daquele tipo, só que o nome dessa membrana no pulmão se chama pleura, tá? Então, a gente tem a pleura, que é justamente essa membrana que recobre todo o pulmão. E essa membrana, ela é dupla. Nós temos a pleura visceral, que é aquela que está bem coladinha com o pulmão, que está aderida com o pulmão, e em cima dessa pleura visceral, em volta dela, eu tenho uma pleura chamada de parietal, que é a pleura mais externa. Entre essas 2 pleuras existe um muco, um líquido, que lubrifica essas membranas. Isso é para facilitar a expansão do pulmão. Então, quando a gente enche o peito de ar, essas membranas uma se deslizam sobre a outra e facilita o pulmão a encher de ar. Tá? Então, é uma membrana que vai diminuir o atrito, né? Então, ela tem um muco que lubrifica ela, que diminui esse atrito, tá? Às vezes pode acontecer, né, acúmulos de líquido nessa pleura. Eu vou mostrar depois na próxima imagem. Aqui a gente tem, ó, um raio-x de pulmão, de tórax, tá? Então, observem aqui, ó, nesse raio-x de tórax, ó. Tudo que está escuro aqui, né, é o pulmão. Tá vendo essa sombra branca? Né, essa sombra branca toda que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Isso aqui é o coração. Tá? Repara como ele está curvado para o lado esquerdo. Esse L é de left, da esquerda. Tá? Aqui é o lado direito do paciente, right, né? Que é o lado direito. Então, reparem aqui, ó. Tá curvado para o lado esquerdo, tá? Então, tudo isso que a gente está vendo escuro aqui é o pulmão. Por que que tá escuro? Porque ele está preenchido por ar, tá? Reparem que a gente consegue ver também, ó. Tá vendo que aqui a gente tá vendo uma sombrinha mais escura? Olha aqui, ó. Olha. Né? Então, quando a gente fala assim pro paciente, ó, respira fundo e prenda. O que que eu tô fazendo? Eu tô enchendo tudo de ar. Então, ó, repara onde eu contornei aqui de vermelho. Isso aqui é a traqueia e aqui os brônquios principais, direito e esquerdo. Eu vou tirar o vermelho para vocês olharem atrás. Presta atenção. Ó. Tirei. Repara que você consegue ver direitinho, né, ó, o contorno mais escuro. Por que que a gente consegue ver? Porque está preenchido por ar. Você mandou o paciente respirar fundo e prender o ar. Por isso que a gente consegue ver o contorno aqui, tá? Aqui, reparem, eu tô vendo aqui essa sombrinha mais escura, gente. Aqui é ar dentro do estômago. Isso aqui a gente chama de bolha gástrica, tá? Sempre vai ficar do lado esquerdo, porque o paciente, né, na anatomia normal, né, o estômago fica à esquerda. Essa parte mais branca aqui embaixo é o fígado. O fígado é um órgão mais volumoso, né? Então ele vai ficar aqui aparecendo assim mais clarinho na imagem. E o diafragma, que é o músculo, ele que dá esse formato aqui, né, de cúpula, tá? Para o pulmão, né? Então é separado aqui pulmão de tórax aqui nessa região. Então isso aqui é ar dentro do estômago, a bolha gástrica, tá? Coloquei essa imagem só para vocês mais ou menos ver como é que o pulmão vai aparecer num exame de raio-x, mas depois nas outras aulas vocês vão estudar melhor isso. Aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, traqueia, né, os brônquios principais, os pulmões, né, coração, né,
E aqui está mostrando justamente um desenho esquemático da posição de todos esses órgãos, ó. Traqueia, né? Aqui a gente tem pulmão direito, pulmão esquerdo. Olha como o coração ele fica encaixado aqui, ele fica em cima do diafragma, curvado para a esquerda, e isso faz com que o pulmão esquerdo seja menor que o direito, tá? Aqui, ó, tem um desenho, né, mostrando todos os detalhes, tá vendo, ó? Né, o manúbrio, ó, olha aqui, ó, tem até a articulação que a gente tá vendo aqui, a articulação externo-clavicular, tá? A gente consegue ver, ó, as fissuras, tá vendo? Fissura, né, o coração, o estômago, né? Então aqui é um desenho que eu deixei para vocês conseguirem identificar as principais estruturas no raio-x de tórax, tá? Agora eu vou falar de algumas patologias que são comuns na radiologia quando eles pedem para fazer algum exame, gente. Então olha aqui, ó, né? Isso aqui é um pneumotórax. O que é pneumotórax? Pneumo é a presença de ar dentro da cavidade torácica. Pneumo é ar. Pneumotórax significa o quê? Que tem ar solto dentro da cavidade torácica. Então reparem, né, o ar ele é matéria, ele ocupa lugar no espaço. Então se por acaso, né, por causa de repente uma facada, né, uma perfuração qualquer que seja, né, pode entrar ar aqui dentro dessa cavidade torácica. E o que vai acontecer? Esse ar vai ficar preso aqui e vai impedir que o pulmão se infle. Ele não vai conseguir se encher de ar porque em volta dele aqui fora está cheio de ar. Então o médico precisa fazer o quê? O médico precisa tirar esse ar. Ele geralmente vai fazer o quê? Vai fazer uma incisão entre as costelas, né? Vai colocar um catéter aqui e vai drenar esse ar, vai puxar esse ar para o pulmão do paciente voltar a se expandir e ocupar todo esse lugar aqui que está sendo ocupado por ar nesse momento. No raio-x, o pneumotórax aparece assim, ó, igualzinho nessa imagem. Então repara aqui, repara no que o pulmão do lado esquerdo, olha como ele está todo preenchido, ó. Você repara que você vê ele completo, né? Esses risquinhos brancos que a gente está vendo aqui, ó, são, né, os vasos sanguíneos, tá? Agora repara esse lado, olha aqui, ó. Pera aí, deixa eu mudar aqui a ferramenta. Repara esse lado aqui, ó. Estão vendo esse contorno aqui? Isso aqui é o pulmão colabado, é o pulmão que não está se expandindo. Tá vendo tudo isso preto aqui? É porque tem ar aqui dentro. Entendeu? Então o que o médico tem que fazer? Ele tem que tirar todo esse ar que está solto aqui em volta para esse pulmão voltar a se expandir, tá? Então, vou tirar aqui para vocês olharem. Repara que o pulmão ele tá aqui murchinho aqui, ele não tá enchendo de ar, tá? Então isso aqui é um exemplo de pneumotórax. Aqui a gente tem um exemplo de derrame pleural. Gente, esse exame é muito comum em emergência. Eu já fiz várias vezes, tá? Então, o que é o derrame pleural? O derrame pleural é o acúmulo de muco entre as pleuras. Porque a gente tem duas pleuras. Tem a pleura visceral, que é a que fica coladinha com o pulmão, e tem a pleura parietal, que é a que fica em cima da pleura visceral. E entre essas duas pleuras existem um líquido que já é normal. Só que quando você é cometido por um vírus, uma bactéria, um fungo, alguma doença, o corpo vai começar a reagir para se defender. E se for acometido a pleura vai começar a produzir muco, porque ela quer se livrar daquela bactéria, daquele vírus. E esse muco, né, esse líquido, ele começa a se acumular. E conforme ele vai se acumulando, o que vai acontecendo? Ele vai impedindo o pulmão de se expandir, o pulmão vai ficando pressionado. E a pessoa começa a ter aquele sintoma de dispneia, dificuldade para respirar. Né? No raio-x vai aparecer assim, tá vendo? Olha aqui, ó. Repara esse lado que eu tô vendo o pulmão íntegro, a curvatura aqui dos seios costofrênicos vai até o final. Agora repara esse lado, eu não consigo ver, ó. Tá vendo? Tá tudo branco. Por quê? Isso aqui é indício de líquido dentro dessa cavidade, dessa região, tá? Então o derrame pleural, né, ele é uma situação muito comum em emergência, tá? Bom, gente, basicamente é isso. É uma aula bem fácil, bem tranquila, né? O que é importante aqui é que a gente conheça, né, as estruturas dos órgãos e as principais funções desse sistema, né? A gente faz muito raio-x de tórax, então é importante vocês
conhecerem essas partes todas, né, da anatomia de tórax. Mas é uma aula muito tranquila, muito fácil, não tem mistério, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida depois de assistir a aula, pode me chamar no WhatsApp, pode perguntar. Se tiver alguma coisa que não ficou claro, de repente eu faço um vídeo curtinho complementar para explicar só aquele ponto que vocês estão com dúvidas, tá? É só chamar aí no WhatsApp, tá bom? Bons estudos para vocês.